Olá, meus queridos. Meu nome é Gustavo Carvalho e eu sou professor na Escola Bíblica da classe de jovens e adolescentes. E para mim ficou de dividir com vocês, na série Sermão do Monte, a continuação das bem-aventuranças. No capítulo 5 de Mateus, versículos de número 7 até o final, no versículo de número 11. Só que antes da gente ler, eu gostaria de dividir com vocês a respeito de uma coisa. Eu vou ler na versão NVT, que é a versão nova transformadora, e ele não faz a tradução usando bem-aventurado, mas ele faz a tradução usando o termo felizes. Mas é legal que esse bem-aventurado e esse felizes, ele não está falando de uma alegria, de uma felicidade que você expõe isso com um sorriso no rosto e com uma gargalhada. Mas na verdade ele está falando de um estado de espírito, um contentamento em Deus. Porque ele diz, felizes os que choram. E eu não consigo dar uma gargalhada enquanto eu estou chorando com dor, enquanto eu estou sendo humilhado, enquanto eu estou sendo perseguido. Mas na verdade o que Jesus quer retratar é que a alegria no reino, a alegria do evangelho, ela não é, muitas vezes, vem em forma de sorrisos e gargalhadas, mas eu sou alegre porque eu estou contente em Deus, eu estou contente no meu Senhor. Eu estou satisfeito no sacrifício de Cristo e ainda que eu chore, que eu seja perseguido, eu continuo nesse estado de espírito. E o versículo 7, então, com esse entendimento, diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Versículo 8. Felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. É muito interessante a gente entender esses conflitos do evangelho, porque Jesus ele sempre faz um paralelo. Aquele que quer crescer tem que se humilhar, quando alguém te ferir, entrega a outra face. E ele diz, felizes os misericordiosos. Isso é um tipo de atitude, é um tipo de comportamento que eu executo aqui na terra. Eu exerço misericórdia com o próximo aqui na terra. Só que essa misericórdia, essa atitude, ela vai gerar uma recompensa, ela vai gerar uma colheita não simplesmente na terra. Mas Jesus, ele vai fazendo um paralelo entre terra e céu. Eu semeio na terra, mas eu vou receber a recompensa na eternidade. Então eu queria dividir isso. Tenham esse estado de contentamento, de satisfação em Deus, e entendam que as nossas atitudes na terra irão gerar colheitas no céu. Nós vamos receber essa recompensa. Então foque terra e eternidade. Então felizes os misericordiosos na terra, porque serão tratados com misericórdia. Outra tradução diz, alcançarão misericórdia. Nós iremos alcançar essa misericórdia no dia do juízo final, o dia em que todos nós iremos nos apresentar diante do trono de Deus, e mediante nós exercermos misericórdia, caminharmos com o coração misericordioso na terra, nós iremos receber do nosso Senhor misericórdia naquele dia. Versículo 8 diz, felizes os que têm um coração puro, felizes os puros, felizes aqueles que não têm malícia, felizes aqueles que são limpos de coração. É uma atitude na terra, pois verão a Deus. Então ele está apontando para um futuro, é uma colheita, é uma recompensa. O Apocalipse diz que lá na eternidade não haverá sol, não haverá lua. Eles serão apagados porque a glória de Deus irá nos iluminar. O apóstolo Paulo diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. O apóstolo Tiago, quando escreve a sua carta, ele diz que mesmo não vendo Cristo, nós o amamos. Então nós ainda não vemos o Senhor. Nós conhecemos isso em parte, nós caminhamos por fé. Nós ainda não vimos ele a olho nu, mas nós o amamos. Então saiba que manter uma condição de humildade, de sem malícia na terra, um coração puro, vai te fazer ver o Senhor na eternidade. É uma recompensa.
Versículo 9: felizes os que promovem a paz. Esse promover a paz não é simplesmente porque paz é a ausência de conflito. Não é simplesmente você chegar no meio de uma briga e ser um pacificador, onde você põe cada um para um lado e resolve aquela situação. É você promover a paz do Evangelho. Porque a paz do Evangelho é você ser um instrumento na hora do conflito, você conseguir apaziguar isso, mas você levar o Evangelho. Romanos diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Então é dessa paz, os pacificadores, aqueles que chegam em pessoas que estão sob o domínio das trevas, do reino das trevas, e promovem a paz naquele lugar. Nós abafamos os conflitos internos daquela pessoa e promovemos a paz pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: a minha paz vos dou, essa que o mundo não pode receber. Então, promover a paz é você promover o Evangelho, é você promover salvação, é você levar o reino de Deus a pessoas que estão debaixo do reino das trevas. E se você fizer isso na terra, lá na eternidade, você será chamado de filho de Deus. E é muito interessante essa questão de filho de Deus, porque lá no céu existem anjos, existem seres celestiais, mas eles já veem e enxergam o Senhor no trono, mas não são chamados de filhos de Deus, porque nós, apenas nós, que somos feitos à imagem e semelhança do Pai, podemos ser chamados de filhos de Deus. Versículo 10 diz: felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Viva uma vida justa, viva uma vida de retidão mediante a palavra de Deus. Busque a justiça. Existe uma outra bem-aventurança que diz: bem-aventurados os que têm fome de justiça, mas aqui é você viver uma vida justa. E é interessante que Apocalipse no capítulo 19 diz que quando o noivo e a noiva for casar, lá na consumação dos séculos, nas bodas do Cordeiro, o vestido que a noiva vai usar é de linho finíssimo, e esse linho finíssimo são os atos de justiça do santo. Então saiba de uma coisa, que os seus atos de justiça nessa terra é costura, é pano para o vestido que a noiva do Cristo, a noiva do Cordeiro, irá vestir lá naquele grande e glorioso dia. Então veja isso. Que ser bem-aventurado e ser contente não é simplesmente dar uma gargalhada na terra, mas é um estado de espírito em Deus. E saber que são reações e atitudes aqui hoje que nós vamos colher e ter uma recompensa amanhã. E versículo 11 diz: felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. E no versículo 12 ele encerra dizendo o seguinte: alegrem-se nisso. Sejam felizes nas perseguições, nas tribulações, nos tempos de dificuldade, porque vocês herdarão a vida. A coroa da vida será dada a vocês. Então Jesus, ele não está dizendo o seguinte: seja alegre quando os teus inimigos morrerem, sejam felizes quando os teus inimigos forem dissipados. Não, ele diz o seguinte: seja feliz quando você passar por tudo isso aqui hoje, mas mantenha uma vida justa, seja misericordioso, seja um pacificador, viva com o coração puro, porque existe uma recompensa esperando você, não mais aqui, porque esse mundo jaz no maligno, mas existe uma vida eterna te esperando, existe uma paz eterna em um lugar que não haverá mais choro nem lágrima. Que o Senhor Jesus te abençoe muito nessa série, e o que você precisar, nós estamos aqui. Deus abençoe.